Olha, eu vou tratar de um assunto aqui de extrema gravidade. Recentemente eu fiz um vídeo reportando a morte de 500 milhões de abelhas entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro deste ano, 2019, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso, um verdadeiro desastre ambiental. E nesse vídeo eu dizia que a coisa poderia ser pior. E infelizmente é pior. Quando a gente fala de abelha, normalmente as pessoas pensam nas Apis mellifera, que é essa abelha com ferrão, que produz mel do ponto de vista comercial, mas desconhece que nós temos mais de 300 abelhas nativas, as chamadas abelhas sem ferrão. São abelhas que também têm uma grande importância no processo de polinização. E naquele vídeo eu dizia que foram contabilizadas 500 milhões de abelhas mortas, mas e as abelhas nativas? Porque a Apis mellifera as pessoas cultivam normalmente para o comércio do mel e, portanto, tem como contabilizar. As nativas não. Aliás, faço um parênteses. Hoje em dia está aumentando muito o número dos chamados meliponicultores, aqueles que cultivam essas abelhas sem ferrão. E fazem, olha, na maior parte das vezes, acho que mais de 99% das pessoas que cultivam as abelhas sem ferrão o fazem por hobby, não por comércio do mel, até porque elas produzem uma quantidade muito pequena de mel. E cumprem um papel importante, porque fazem com que essas abelhas se multipliquem colmeia por colmeia e, portanto, ajudando na sua disseminação no ambiente, favorecendo o processo de polinização. Eu acabei, por conta dessa minha paixão pelo meio ambiente, também procurei conhecer um pouco mais sobre essas abelhas. Fui procurar os meliponicultores, E eles inclusive me explicaram como capturar essas abelhas. Eu acabei capturando jataís, capturei manduri, então, ou seja, entrei num universo maravilhoso que eu não conhecia. Mas por outro lado, essas notícias que eu previa, que poderiam ser ruins relativa à morte das abelhas nativas, elas se confirmaram muito recentemente. Um desses meliponicultores, um amigo, esteve recentemente em Piedade para retirar algumas iscas que ele colocou. Piedade é um município da região de Sorocaba, no estado de São Paulo, que tem uma agricultura muito intensa e sem medo de errar, com o uso também intensivo de agrotóxico. Quando ele chegou com as 4 iscas com abelhas dentro, ele se deparou com 3 delas, pelo menos, com morte de abelhas lá dentro, morte de rainha, e por uma intoxicação muito clara, muito óbvia, e também sem medo de errar, por agrotóxicos, até porque no Brasil se usa agrotóxicos que são identificados claramente como agentes de mortandade de abelhas, de colmeias, em alguns países proibidos, os chamados neonicotinoides, e aqui aprovados fartamente. Isso é um verdadeiro desastre, Não fosse pelo fato da gente estar interferindo em toda uma cadeia alimentar, também todo o alimento que lá em Piedade, em outro lugar, se cultiva, depende da polinização das abelhas. 70% da agricultura que leva a comida para a nossa mesa, que produz a comida que vai à nossa mesa, depende de agentes polinizadores. Então é um verdadeiro absurdo. Recentemente, o juiz do Ceará, numa ação popular, acabou determinando a proibição de uma quantidade grande de agrotóxicos aprovados recentemente, entre os quais esses neonicotinoides, mas outros também, outros que claramente são agressivos à saúde humana, são agressivos ao meio ambiente. Alguma coisa tem que ser feita, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Ações populares como essa têm que se multiplicar, outras ações de caráter popular também têm que acontecer para frear esse verdadeiro absurdo que está sendo essa aprovação insana de agrotóxicos no Brasil. É isso, por hoje é só. Grande abraço.